Números capítulo 14, versículo 26. Aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta congregação? Até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta. 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis: por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, e vosso cadáver cairá neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto, segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levantarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei, e toda esta má congregação que se levantou contra mim, neste deserto se consumirão, e aí falecerão. Até aqui. Como Deus abomina a murmuração. Murmurar, naturalmente, significa sussurrar, falar entre os dentes, falar ao ouvido, falar baixo. Mas murmurar espiritualmente significa blasfemar contra o Senhor. Então, Deus falou aqui poderosamente, de uma maneira clara, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, toda aquela má congregação cairia no deserto o seu cadáver e não entrariam na terra que Deus prometeu aos filhos de Israel. Para cada dia um ano. Então 40 dias ficaram espiando a terra. 40 anos andaram em círculo pelo deserto. Imagina, caía um, morria. Josué e Calebe já sabiam dessa profecia, vamos esperar quem é o próximo. Morreu mais um, quem é o próximo? Mais outro, quem é o próximo? Mais outro, quem é o próximo? E só Josué e Calebe entraram na terra que Deus prometeu ao Senhor, que Deus prometeu ao seu povo. Por que Deus, ele abomina tanto a murmuração? 7 coisas que a murmuração arranca da tua vida. A murmuração arranca da tua vida a graça de Deus. Graça não é o favor de Deus? Deus não fará o seu favor a um povo que blasfema contra ele. Deus, ele arranca a graça. E a Bíblia diz que a graça é mais preciosa que a vida, mais valiosa que a própria vida. Segunda coisa que a murmuração arranca do ser humano, a alegria. Um povo murmurador é um povo triste. O salmista diz: a alegria do Senhor a nossa força é. Quem murmura só vive em tristeza, só vive em angústia, perde a alegria, semblante fica fechado, fica caído, fica como essa expressão muito usada no Antigo Testamento, o semblante desmaia, fica apagada. Murmurador vive com o semblante apagado, não tem a graça de Deus, é retirada a alegria. A terceira coisa que afeta uma pessoa que murmura, ela fica vulnerável à voz de Satanás.
Porque o diabo, ele é doido para te dar razão no erro que você comete. O diabo alimenta a tua razão para o erro, mas só o Espírito Santo te convence que a tua razão tem que ser Cristo, o acerto de Deus para o homem. Só o Espírito Santo para nos convencer que a palavra dele é o certo a seguir. Ah, hoje eu não vou para a igreja não, Deus sabe que eu estou sentindo, que eu estou isso. Aí vem o diabo, usa alguém ou pessoalmente fala, tem razão, você está muito cansado, também não é assim não, você não vai para o inferno porque hoje não vai para a igreja, você não isso, você não é... Ele alimenta a tua razão para o erro. Poxa, amanhã eu não vou para o trabalho não, amanhã eu não vou fazer aquela hora extra, amanhã eu não vou pegar naquele turno do trabalho, amanhã eu vou para a igreja. Aí o diabo vem, essa é a tua decisão correta. Aí vem o diabo e faz ao contrário, mas você precisa trabalhar. E se você perder o trabalho? E as contas? E o que tu tem para pagar? Olha só, pensa bem, olha a hora extra, olha o teu salário, olha o final do mês. Então é melhor eu ir mesmo, tem razão, estou com muitas contas para pagar. Então os murmuradores ficam vulneráveis à voz do diabo e à voz dos servos dele. Ele fala contigo terrivelmente. Então os murmuradores, eles veem arrancada a graça de Deus, a alegria e a sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Por isso que fica vulnerável à voz do diabo. Os murmuradores, os blasfemadores, quarta coisa que é arrancada deles, a esperança. Deus se agrada muito quando o servo, a serva dele, diz, eu estou esperando no Senhor. Lembra de Simeão, na porta do templo com Ana? Ficou esperando pegar no colo o até então menino Jesus, como lhe foi prometido pelo Senhor, que ele não sairia dessa terra, não partiria dessa terra, sem antes ver a glória de Israel, e a glória de Israel é Jesus. Quando ele pegou o menino do colo, das mãos de Maria, estava com seu marido indo levar para o templo, quando ele pegou o menino lá no colo, ele disse, Senhor, agora pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a glória de Israel. Ele manteve a esperança até o fim, mas a murmuração arranca a esperança do homem. Um homem ou uma mulher murmuradora não tem esperança. Aí vem um servo de Deus cheio da palavra, olha, tenha fé, tem esperança, espera em Deus, vai dar certo. Não, não vai dar certo não, já desisti, os médicos já falaram, ou então o advogado já disse, ou o juiz já determinou, ou meu patrão já falou, meu marido já disse, minha esposa já falou, não sei quem já disse, não, isso não vai dar certo, já saiu na televisão, já saiu a notícia, já está no diário oficial. Os murmuradores, ele blasfema de tudo, a esperança é escoada de tal maneira da sua vida que ele se agarra em qualquer coisa para tentar se conformar com derrota. Quinta coisa que é arrancado da vida dos murmuradores, o paladar da vitória que só Jesus dá. Jesus não dá vitória a quem murmura. Não tem jeito, ele não dá vitória a quem murmura. Pelo contrário, a quem murmura, o caminho é a morte. Olha aí, ficaram andando 40 anos num deserto e os cadáveres caindo, até ficar só Josué e Calebe e entrar na terra prometida. Por quê? Quando Deus mandou os espias lá para espiar Canaã, a terra que Deus prometeu, a terra que Deus falou que manava leite e mel, a terra que era preciso 2 homens para carregar um cacho de uva. Que terra! Terra produtiva, terra fértil, terra viçosa, terra maravilhosa, terra que o Senhor prometeu. Eles blasfemaram da promessa de Deus. Só Josué e Calebe falou que era reto aos olhos do Senhor. Então, os murmuradores morreram, todos eles no deserto e não entraram na terra prometida. Então o Espírito Santo, acredite, meu irmão, ele se entristece, ele não coopera, ele não opera na vida de quem murmura.
É arrancada a graça, é arrancada a alegria, é arrancada a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, é arrancada a esperança. É arrancada. Uma outra coisa que é arrancada da vida de quem murmura é arrancada a direção de Deus. Deus deixa o murmurador andar pelos seus próprios passos. A prova disso é que ficaram dando volta no deserto. Se você está andando em círculo, tu vai chegar onde? Andando em círculo, tu chega em que lugar? Deus arranca a sua direção dos murmuradores. Jesus falou, o Espírito Santo vos guiará, quem guia está levando para frente, vos guiará em todas as coisas. O Espírito Santo guiará em toda a verdade, em todas as coisas. O Espírito Santo vos guiará, mas eles ficaram andando em círculo. Deus arrancou a direção dele da vida dos que murmuravam. Sexta coisa que é arrancada da vida dos murmuradores. Da vida dos murmuradores é arrancada as promessas. A pessoa perde as promessas. Antes deles murmurarem, a terra prometida era para Israel, para o povo dele. Depois da murmuração, só Josué e Calebe continuaram na promessa. Quem murmura perde as promessas. É arrancada as promessas de Deus. É tirada da sua vida, não permanece. Cadê aquilo que Deus falou, aquela bênção que Deus falou? Até anotei, estou esperando, está esperando e não está se posicionando. Está esperando e não está se consertando. Está esperando e não está se arrependendo. Está esperando e não está deixando de murmurar. Está esperando em quê? De que se queixa o homem? Que se dos seus próprios pecados? Então a sexta coisa que Deus arranca é as promessas. Deus não cumpre promessa, não faz promessa, não deixa concluídas as promessas na vida de quem murmura. Não deixa. Deus fez muitas promessas para aquela geração em que Noé estava nela. Deus tinha feito promessas. Depois, quando eles blasfemaram, se prostituíram, se rebelaram contra a palavra de Deus, eu me arrependo de ter feito o homem. Me arrependo, vou destruir a terra com dilúvio. Noé constrói um barco para você, para a tua família e para um casal de cada animal que o Espírito Santo mesmo guiou para dentro daquela arca. Cadê as promessas feitas para aqueles povos lá, na época de Noé? Deus cancelou todas as promessas por causa da blasfêmia e da murmuração. Se você soubesse o perigo da murmuração, você não dormiria essa noite. Sem antes fazer uma oração com o rosto no chão. E Senhor, me perdoa, me ajuda, apaga esses meus pecados pelos lábios de tanta murmuração que um dia eu já fiz. Tem pessoas que estão ouvindo essa mensagem, esse CD que é gravado é levado a lugares bem distantes, e Deus faz chegar na mão, como chegou na mão dessa pessoa, como está chegando na tua, para ouvir exatamente isso. A tua vida está emperrada por causa da murmuração dos teus lábios. Nada presta, nada está bom, nada está legal, reclama de tudo, reclama do tempo, reclama do vento, reclama da estação do ano, reclama do governo, reclama do emprego, reclama do corpo, reclama do irmão, reclama do pai, do filho, da mãe, do vizinho, reclama de onde mora, reclama de onde nasceu, reclama do que tem, reclama do que não tem, reclama, murmura, reclama. A tua vida fica parada, concretizada na murmuração. Tu vira uma estátua, não de sal, mas uma estátua de incredulidade. Fica parada, fica abominável. Então Deus, Ele não tolera a murmuração de maneira nenhuma. Ele arranca logo as promessas que Ele mesmo fez. Uma outra coisa que Deus não tolera, não aceita, e arranca da vida dos murmuradores, olha só. Olha o que Deus arranca da vida dos murmuradores. A
aquilo que tinha depositado no seu espírito. Contenderá o meu espírito para sempre com o homem? Não está escrito? Nós não somos templo, tabernáculo do Senhor, casa de Deus, não somos nós? Nem as paredes de pedra, somos nós, templos e morada do Espírito Santo. Quem murmura está marchando contra o Espírito Santo. Por quanto tempo tu acha que o Espírito Santo vai ficar te convencendo que tu está numa direção errada, que tu está batendo na porta, esperando você abrir, ouvir a sua voz? Por quanto tempo tu acha que o Espírito Santo vai ficar nessa? O Espírito de Deus é santo. Se ele vê que você está se dando a imundície, como diz Apocalipse, a imundície do pecado, está se sujando e se sujando mais ainda, ele se retira porque ele é santo. E ele vai trabalhar na vida daquele que quer se santificar e se santificar ainda mais. Por isso que tem gente que diz assim: ah, o crente não pode isso, não pode aquilo, não pode. Aí tu é crente, tu não pode beber. Tu é crente, tu não pode fumar. Tu é crente, tu não pode usar droga. Tu é crente, tu não pode namorar. Tu é crente, tu não pode isso. Tu é crente, tu não pode ir à praia. Tu é crente, tu não pode jogar bola. Tu é crente, tu não pode isso. Não é que não podemos. Por amor ao Espírito Santo, nós aceitamos não querer essas coisas que o entristeça. Porque as drogas, a prostituição, os vícios, a bebedice, a glutonaria, tudo isso vai destruir o tabernáculo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. É diferente você não querer do que você querer e não poder. Quem é que está preso? Quem escolhe não querer ou quem não tem escolha? Quem está preso? Quem está dentro de cadeia? Quem está numa prisão sem muro? Eu escolho não querer as drogas. Não uso porque eu não quero. Eu escolhi não querer. Tem gente que não escolhe. Não tem como escolher. É dominado, é aprisionado e vive mergulhado nelas. Quem é que está preso? Tu usa a droga porque você não quer? Porque você quer, né? Ou porque você não consegue ter força para deixá-la? Então, meu irmão, o crente é livre, é liberto. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32, está estampada no nosso espírito. Por causa da verdade nós somos libertos. Não praticamos o erro, porque sabemos que é abominável aos olhos do Espírito Santo do nosso Deus. Quem é que está preso? Quem não consegue deixar ou quem escolhe não pegar? Então, gente, arranca a murmuração dos teus lábios. Volta a tua vida de oração na madrugada, volta a tua vida na oração de amanhecer o dia, volta a tua vida na oração de virada da tarde. Volta a tua vida com Deus como um dia você já teve. E você vai ver que as asas do Espírito vão te tomar e te fazer entrar numa outra esfera de espiritualidade. E ao contrário dos que murmuram, você que tem a boca santificada para adorar e glorificar a Deus, tu vai ver o céu aberto, o Filho de Deus em pé à direita do Pai, para te receber na sua glória, para manifestar o seu poder, para te mostrar coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nunca subiu ao coração de homem algum. Isso que tem a boca santificada. Isso para aqueles que têm a boca santificada, não tem lábios de murmurador. Não deixe que o diabo use pessoas ou palavras para sujar o teu espírito lavado no sangue de Jesus. Não deixe que o diabo use coisas desse mundo para que através dos teus lábios contamine todo o teu corpo. Arranque a murmuração da tua vida. Eu tenho um alvo que se chama Jesus.
Eu tenho um tesouro que se chama Palavra de Deus. Eu tenho um guia, um amigo que se chama Espírito Santo. Eu estou caminhando rumo ao plano da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Estou numa caminhada subindo a ladeira. Não quero e não posso parar, porque eu não quero cair. Me ajuda, Espírito Santo. Ele vai na minha frente me puxando, me agarrando pelos braços. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda. Glória a Deus. Me fortalece, Espírito de Deus. Uma geração inteira caminhou pelo deserto durante 40 anos até morrer. Não viram mais nada de Deus naqueles 40 anos. Deus não opera no meio dos que murmuram. Deus só opera no meio dos que se santificam. Mas Josué e Calebe o tempo todo deviam dizer, um dizia para o outro, Josué, estamos aguardando a promessa. Calebe, olha, está chegando o momento. Josué, agora, está chegando a hora. Olha, está chegando lá, o Senhor vai ordenar. E quando eles entraram na terra, viram que Deus é fiel ao que prometeu. Deus vai cumprir o que te promete. Quando você se comprometer em ficar na posição na mesma quando você estava, quando recebeu a promessa. Não saia da posição, que Deus não desvia a promessa. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, na qual caminhará o justo e não tropeçará. Não sai da direção da palavra, fica nela, que as promessas de Deus te alcançam pelo caminho. Arranca a murmuração dos teus lábios. Se afasta dos homens sanguinários, dos malfeitores, daqueles que blasfemam contra Deus. Eu quero a santificação, eu quero vida com Deus. Vão te bater no ombro e perguntar, por que tu não anda mais conosco? Porque agora eu mudei de reino, eu estou no reino de Deus. Por que tu não para mais onde nós frequentávamos? Porque eu não quero entristecer aquele que mora dentro de mim, o Espírito Santo de Deus. Esconde essa palavra arraigada dentro do teu coração, dentro do teu espírito. Arranca a murmuração dos teus lábios, antes que Deus arranque aquilo que Ele tem te dado. Porque o Espírito Santo não vai contender com o homem para sempre. Se o homem não se arrepender, ele vai se retirar. Ele vai se retirar. E se ele se retirar e te disser, eis que estou à porta e bato, é porque ele não está mais dentro de você, ele está do lado de fora da tua vida. Aí você é presa fácil para o diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Então, fale como jovem Isaías, filho de Amós, capítulo 6 de Isaías. Sou um homem de lábios impuros, Senhor, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Lábios impuros são lábios de murmuradores, de queixosos. Aí o serafim voou com Atenaz e tocou na porta dos seus lábios e ainda trouxe a revelação, a tua iniquidade foi tirada de ti. Quem quer isso nessa noite? Vamos falar com Deus então em nome de Jesus. Vamos nos pôr de pé e clamar ao Senhor para tirar a iniquidade, tirar a murmuração da porta dos nossos lábios. Aleluia.